Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, né? E agora é o assunto chamado gestão da experiência do cliente, né? Olha, gestão da experiência do cliente, assunto novo, né? Assunto esse que é a primeira vez que eu gravo esse assunto, tá? Nenhum outro edital teve esse assunto aí pontualmente cobrado da forma que está sendo, então eu vou tentar fazer uma aula bastante ampliativa para vocês. Mas, professor, é o seguinte, bacana, a gente vai estudar essa aula, eu gostaria de ter um juízo de valor, um pensamento vigente, para eu carregar esse pensamento e agregando conhecimento no decorrer da aula. É simples. Aqui é o seguinte, você tem que entender do CRM, tá? A CRM, né, gestão de relacionamento do cliente. Quando surgiu o CRM lá atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e eu faço parte dessa escola, tá? Já foi um ganho, foi um avanço muito grande. Tá? O que aconteceu? Hoje em dia, as plataformas tecnológicas, os softwares, não é isso? As nuvens, aumentaram muito. Então, hoje nós temos muitas ferramentas. O mundo está muito mais competitivo, as empresas estão muito mais competitivas. Os clientes estão cada vez mais exigentes. Por quê? Porque tem mais ofertas para os clientes. Porque os clientes, você tem mais oferta, tem mais competição, tem mais informação, tem mais conhecimento daquilo, das necessidades. Então, diante disso, o que aconteceu? As ferramentas de CRM, elas não estão sendo capazes de alavancar os negócios. Alavancar, ou seja, ir para padrões ilimitados, fazer com que a empresa dê realmente grandes saltos em seus resultados. Daí surgiu o quê? A gestão da experiência do cliente. Você tem que entender o seguinte, que a gestão da experiência do cliente, claro, não é um CRM, mas tem muitos pontos comuns com o CRM. Ele vem aperfeiçoar o quê? Essa questão da experiência do cliente. Ele quer proporcionar novas experiências para o cliente, experiências o quê? Positivas, tá? Experiências positivas. Eu gosto muito de falar essa questão de experiência, né? A questão de experiência, quando você gera uma experiência, você atribui valores positivos, né? Ah, professor, dá um exemplo de um assunto que tem nada a ver com esse assunto de tecnologia, é muito simples. Por exemplo, eu tenho um restaurante, né, da Subway, né, uma franquia aí. Não é fácil operar essas franquias da Subway, né, mas eu tenho algumas aí. Não sei se no futuro eu terei, né, mas enfim, o que acontece, né? Acontece que eu sempre falo para o meu pessoal o seguinte, cara, é a experiência do cliente, tá? Então o cliente chega lá no seu restaurante, tá? Tem que ter uma boa limpeza, uma boa alimentação, uma boa apresentação, tem que ter uma climatização agradável. Tudo isso vai levar o quê? A experiência daquele ato. Não é somente vender o lanche e ele se alimentar e saciar a sua fome. Não é isso, a fome é de menos, na minha opinião. Então ele vai conjunto de experiências, chega lá, recebe um bom dia, uma boa tarde, boa noite, tá certo? Bem atendido, com um sorriso, posso te ajudar, algo a mais, né? Tá? Quer experimentar esse novo sabor aqui, eu recomendo. Você vai gostar, né? Tá, beleza, ele vai, paga, faz o Pix, aí ele pega o seu lanche da forma que ele quis, ele se alimenta, isso é experiência. Então ele está disposto a pagar o valor daquela experiência. Agora, o que acontece muito no comércio, o que acontece muito no varejo? Acontece o seguinte, o cara paga o preço e tem uma experiência negativa. Então isso aqui é a experiência, a gestão da experiência, né? Então a experiência é você gerar essa sensação positiva. Então hoje nós temos o quê? Tá? Então o CRM também ele é feito com base em tecnologias, em base em programas, softwares, né? E a gestão da experiência também. A gestão da experiência é maior, tá? É maior. Então vem comigo, vamos lá. Vamos passar um pouquinho a parte de conceitos, né? O que é gerenciamento da experiência do cliente? Tá? Vamos lá, o que é o gerenciamento? Gerenciamento é de gestão. Tá? Qual que é a gestão? Gestão onde você monitora, você avalia, toma decisões, produz informações do que? Da experiência do cliente. O que é a experiência? É a consequência de um resultado de algo que você recebeu. De quem? Do cliente. De relação ao quê? Em relação à empresa, né?
O gerenciamento da experiência do cliente, geralmente chamado de CXM ou CM100, né? E aí, prof? Cara, você é aluno concurseiro, meu. Você é aluno concurseiro. E para passar em concurso público, papo reto com vocês, vocês vão ter que desenvolver uma competência que chama-se competências diferenciais da aprovação. Toda vez que você ver essa palavrinha aqui, ó, CXM, me até arrepiei aqui, não sei se vocês ouviram esse barulhinho, ó. Ó, CXM ou 100 com C de casa, o que acontece aqui, cara? Vocês têm que vincular automaticamente o assunto gerenciamento da experiência do cliente. Cara, não tem erro. Olhou no comando da questão, essas siglas, puxa, olha, o examinador está querendo cobrar qual assunto? Gestão da experiência do cliente. Cara, quando você consegue fazer esse tipo de interpretação, você consegue se diferenciar da massa. Então vamos lá. É um sistema de estratégias, elaborar estratégias e tecnologias, tecnologias de marketing, tem tecnologia de marketing, né? Que se concentra no envolvimento. Olha só, então ele quer o quê? Envolvimento. Destaque, na satisfação e na experiência do cliente. Então é o seguinte, professor, ele quer vender? Não, ele quer proporcionar o quê? Experiências positivas. E quando você tem experiências positivas, cara, a lembrança fica fixada na sua memória, fixa na memória. Desculpa isso, né? O CRX é uma abordagem para relacionamentos com clientes que vai além de apenas ferramentas de marketing e software, como objetivo de alcançar a transformação digital que realmente coloca os clientes no centro dos negócios, né? Então, essa questão de a gente colocar os clientes no centro da questão não é uma questão de agora, isso já vem há muito tempo que a gente vem desenvolvendo essa cultura. O cliente é seu patrão, o cliente é seu patrão, o cliente está no centro dos negócios, né? E outra coisa, com o mundo digitalizado, né, com a alta digitalização que nós estamos vivendo aqui, o que acontece? O relacionamento com o cliente tinha que ter um upgrade. E esse upgrade, qual que é o nome? Gestão da experiência dos clientes, né? Uma mentalidade de gerenciamento da experiência do cliente prioriza a orquestração e a personalização de toda a experiência do cliente. Olha, o que é orquestração? Ele planejar toda a vida do cliente. Isso, inclusive, foi cobrado no concurso do Banrisul 2019, tá? Pela FCC. Exatamente isso, né? Toda a vida do cliente, todas as fases, né? De ponta a ponta, e ajuda a fazer isso em escala, em qualquer canal, em tempo real. Professor, então o que acontece? Ele quer ter o gerenciamento, né, da experiência do cliente na sua plataforma. Então ele vai fazer isso. Agora, ele vai fazer isso na caneta? Não, tem que ter o quê? Ele tem que ter um software para dar essa sustentabilidade. E além disso, ele quer o quê? Ele quer escalar. Ele não quer ter uma experiência individualizada, de um a um só, de poucos. Ele quer de todos, ele quer expandir. Qual que é a diferença? Vamos lá, isso aqui pode ser questão de prova, né? Qual que é, gente, a experiência aqui, tá? Qual que é a diferença entre CRM e CXM? Tá? Primeiro, o CRM veio primeiro. Tem muitos pontos comuns? Claro que tem muitos pontos comuns. Só que o CXM, ele veio o quê? Ele veio aperfeiçoar, tá, esses conceitos e trazer mais envolvimento para proporcionar o gerenciamento da experiência do cliente. Tá? São coisas diferentes. Inclusive tem um gráfico aqui que eu vou separar, muito legal para vocês. O CXM, tá, costuma ser confundido com o gerenciamento de relacionamento com os clientes, que é o CRM, mas não é. Devido à semelhança de algumas funcionalidades básicas. Embora haja certo nível de sobreposição, ou seja, está presente nas duas ferramentas, o CXM não é apenas um novo nome para o CRM tradicional. O CXM dá o próximo passo no gerenciamento do relacionamento com os clientes. Isso você tem que fixar. É um próximo passo. Tá? Com certeza, esse assunto aqui, eu, professor Lack, eu estarei gravando aí muitas vezes, né? A gente vai ter muitos assuntos aí sobre isso ao longo da nossa vida de concurseiro, né? Enquanto o CRM lida principalmente com a otimização dos processos internos de uma empresa, olha só, então o CRM lida
principalmente com a otimização dos processos internos de uma empresa, o CXM oferece uma abordagem ainda mais centrada no cliente, de várias maneiras, com novas tecnologias, bem como processos, estratégias de design centrada no cliente. O CXM difere do XRM, né, do CRM, tradicional devido à tecnologia em si, com benefícios e recursos adicionais para construir relacionamentos com os clientes. Ou seja, é uma plataforma de tecnologia muito superior ao CRM. Enquanto os CRMs coletam dados por meio de entrada manual ou de lote, um verdadeiro CXM permitirá o fluxo de dados em tempo real para oferecer insights, ideias, mais profundos sobre preferências e comportamentos do cliente. Olha aí o upgrade dele, Então ele é o que? Tempo real, software de coleta de dados, de monitoramento, de envolvimento. Ele provoca o cliente em vários momentos, Ele consegue identificar as suas preferências e ele consegue o quê? Identificar o comportamento do cliente. A partir do momento que ele sabe o quê? Quais são as suas preferências de comportamento, ele consegue desenvolver, ou se já tiver alguns produtos para atender essa necessidade, ele oferece de forma em tempo real para o cliente e tem essa interatividade. Agora, tudo isso, a gente vai ver isso mais para frente, nós temos o quê? Uma inteligência artificial dando suporte a essa operação. Porque se não tiver essa inteligência artificial, nós não iremos conseguir ter êxito nessa nova ferramenta. A mentalidade do CXM também vai além de um CRM tradicional em termos de estratégia e processos. Uma empresa que deseja se tornar mais centrada no seu cliente usa o CXM para implementar processos a fim de rastrear, supervisionar e orquestrar interações e compromissos com os clientes. Então eles querem estar junto com o cliente, Eu vejo muito isso no Google, cara? Google Agenda, Google E-mail, não é isso? Google Drive, Google Meets, todas as ferramentas, um pacote que está ali, O cliente passa a viver a sua vida usando as ferramentas, Ok, vamos lá. Como o CXM é um conjunto de tecnologias e processos e dados não são isolados. O CXM permite que você ofereça uma verdadeira experiência de um cliente entre canais. Com os recursos avançados e ferramentas e software de CXM, as empresas podem obter uma visão completa de seus clientes e adotar esses insights para otimizar o envolvimento do cliente com a sua marca. Então ele quer isso, ele quer envolver, a marca quer fazer parte da experiência do cliente. Isso aí é o sonho, É o sonho do marketing, fazer parte da vida, do cliente. Ok, e aí, professor, para fixar o conteúdo, por quê? Porque eu sempre me coloco no lugar do examinador. Todo mundo sabe disso. E eu, no lugar do examinador, papo reto com vocês, eu cobraria uma questão top de linha que ia comparar o CRM, o CRM com o CXM. Quais as diferenças entre um e outro? Eles são ferramentas próximas, o CXM é um upgrade, ele está além, ele em tempo real, ele identifica preferências, ele identifica o que? Comportamentos do consumidor, ele tem uma tecnologia de inteligência artificial muito mais apurada. CRM, preste atenção. Quantitativo. CXM, qualitativo. Concentra-se em melhorias operacionais do negócio. CRM, CXM, antecipa e responde, concentra-se no envolvimento do cliente. Olha que pergunta de concurso top. Concentra-se no envolvimento do cliente. CXM, concentra-se nas melhorias operacionais. CRM, melhora o atendimento ao consumidor. CXM, antecipa e responde mais rápido às necessidades do cliente. Vamos fazer a leitura, que isso aqui é um slide fantástico que pode ser cobrado na sua prova. O aluno tem que ter humildade, cara, senão ele não vai prosperar no concurso. Então, bora. CRM, quantitativo, baseia-se na análise de dados, relativamente impessoal e analisa os clientes em termos de estatísticas e dados de tendências. Ok,
Concentra-se em melhorias operacionais do negócio, CRM, para impulsionar a lucratividade. Melhora o atendimento ao consumidor por meio de diferentes interações entre canais. CXM, experiência, né? Qualitativo, unifica dados de relacionamento em todo o ciclo de vida do cliente e prioriza as experiências do cliente. Papo sério com vocês, tá? O que aconteceu? A questão do concurso do Banrisul em 2009 cobrou exatamente isso. Ele queria saber se você sabia isso. Qualitativo, tá? Que gerencia todo o ciclo de vida do cliente. Concentra-se no envolvimento do cliente para impulsionar a lucratividade, antecipa e responde mais rápido às necessidades do cliente e usa IA, que é inteligência artificial, e os dados de CRM aplicados para causar impacto em tempo real na experiência do cliente, né? Então, outra coisa importante, né? Que a experiência ele tem um impacto que é em tempo real. Em tempo real, né? Então, vamos lá. Por que o gerenciamento da experiência do cliente é importante, né? Cara, o que acontece? Hoje em dia, eu já disse para vocês, né? No começo da aula. Cada dia que passa, né? Os clientes têm o quê? Cada vez mais opções. Cada dia que passa, há mais competição. Cada dia que passa, o cliente tem mais informações, ele fica mais exigente. E as organizações têm o quê? Tem que se diferenciar. Ah, não é somente você fazer produtos, né? Agora não, ele quer o quê? Ele quer gerenciar a experiência, a sensação que você tem em consumir esses produtos. Por isso que é importante. Isso vai lhe dar o quê? Um diferencial. Esse diferencial vai lhe dar que resultados, né? Ele vai dar o quê? Geração de mais leads, conversões, maior fidelidade à marca. Tudo isso que é um gerenciamento de longo prazo, que vai produzir o quê? Maior satisfação, um relacionamento gratificante com a marca. Quando fala relacionamento gratificante com a marca, isso é uma experiência positiva. Essa experiência, quando eu falei lá no início da aula do meu samba, é isso, cara. O cara vai lá, ele tem satisfaz as necessidades, ele paga por aquele lanche, ele tem a experiência, tem o sabor, tá certo? Tem que estar de acordo com a especificação e está comendo um produto que ele sabe que é um produto fresco, saudável para ele. Pronto, essa é a função, né? Essa é a função, sacia a fome dele. Né? O gerenciamento eficaz da experiência do cliente não se resume numa boa ótica ou boas relações públicas, centralizando as experiências de seus clientes e tornando tecnologias mais humanas. Você cria cenários, benefícios a todos, tanto para você quanto para os seus clientes. A experiência do cliente tornou-se um diferencial crítico para todos os tipos de empresas no mercado global, competitivo e hiperconectado. Embora o resultado final para uma empresa possa ser visto na geração de leads, conversão ou fidelidade à marca em longo prazo, o cliente também sai vencedor, com experiências ricas e personalizadas. Olha aí, experiências ricas e personalizadas, essa é a intenção, né? Maior satisfação e um relacionamento gratificante com a marca. É isso que eu quero fazer com vocês aqui na LAC, um relacionamento gratificante com a nossa marca, né? Tá certo? É claro que, dadas as nossas limitações, né? A nossa organização aqui é uma organização pequena, tá? Pequena, né? A gente sempre nós sempre definimos esse espaço de atuação que a gente está, né? Vamos lá, relacionamento, vamos lá. O gerenciamento da experiência do cliente ajuda. Então, pontos importantes sobre o gerenciamento da experiência. Primeiro, alcance uma compreensão mais profunda dos clientes. Então você tem que compreender os seus clientes. E essa tecnologia, essa metodologia, esse pensamento faz com que você aí tenha uma compreensão profunda do seu cliente. Quanto você mais conhece o seu cliente, mais você pode se ajustar e proporcionar melhor experiência. Oferece uma visão aprimorada dos comportamentos e preferências do cliente em todos os pontos de contato. Permite que segmentos mais detalhados forneçam experiências personalizadas altamente relevantes e relevantes que os clientes exigem e que geram mais conversões. Vamos lá, outro ponto importante, né, que contribui
Promova a lealdade e a retenção dos clientes. Claro, né, ele tem experiências positivas, você vai ter o quê? Ele vai estar sempre leal à marca. Eu adoro o telefone aí, entendeu? Eu adoro o telefone aí, telefone da Samsung, né? Eu tenho o quê? Eu tenho uma lealdade, eu tenho uma retenção com a marca, né? Oferece experiências personalizadas, cria jornadas contínuas com o cliente com hiperlinks, né? Avançado, ele vai interagindo, cultiva relacionamentos mais profundos e duradouros com os clientes por meio de serviços inteligentes, recomendações de produtos, incentivos de fidelidade. O setor bancário está indo muito nessa linha, né? Mantenha uma vantagem competitiva. Olha aí, que vantagem competitiva de Copter, né? Você tem que ter um produto diferencial. Você pode, né? Lá você tem lá, você pode se diferenciar no preço, você pode diferenciar no atendimento, na qualidade do produto, né? Ou no enfoque. Você é focado, é específico, é bem segmentado, o nicho do nicho, né? Olha aí, ó, mantenha uma vantagem competitiva. Então, a gestão da experiência do cliente pode te dar o quê? Uma vantagem competitiva. Melhorar a performance operacional para aumentar a satisfação do cliente e diminuir a rotatividade. Olha aí, né? Olha a Qualter aqui, né? Aumenta a taxa de ganho de ofertas e reduz os custos de serviços, né? Ó, você tem o quê? Ó, aumenta a taxa de ganho de ofertas e reduz os custos do serviço, porque é uma plataforma mais unificada. Meça o êxito das iniciativas, gerenciamento, medir. Então, você não consegue gerenciar aquilo que não consegue medir, você não tem métricas. Coleta e interpreta volumes muito maiores de dados, oferecendo visibilidade mais precisa do sucesso de suas iniciativas de engajamento. Ajuda a tornar decisões de negócios mais embasadas e centradas no cliente. Ou seja, então toda a gestão do negócio, ela passa a estar centrada onde? No cliente, né? No cliente. Tá, beleza, tudo bem. Professor, é possível fazer a gestão da experiência, realizar, né, ter um projeto bem sucedido sobre a gestão da experiência do cliente sem o uso de uma plataforma, de um software? Não, não é possível. Tá? Isso aqui é tipo de tecnologia, ferramenta que já nasce, tá? Já nasce com a ajuda, tá, dessa ferramenta. Professor, quais são as principais plataformas que nós temos para gerenciamento dos clientes, que eu falo, né? Cara, primeiro dos sistemas operacionais. Microsoft tem, claro. Google tem, claro. Tá? iOS tem, da Apple, sim. Então, todas essas grandes plataformas já têm isso, né? O chinesinho lá, o celular, como é? O Xiaomi, né? Que é bonzinho, né? O pessoal fala, eu nunca experimentei. Tá? Então, o que acontece? Com base nisso, você tem que antecipar você tem que se antecipar sempre o examinador, tá? Você tem que sempre examinar, antecipar o examinador. Nós vamos falar um pouquinho de software, tá? A organização tal deseja, o examinador, como é que pode cobrar esse problema? A organização tal deseja realizar a contratação de um software para implementar com êxito a experiência do cliente, a CXR. E aí? Aí eu tenho aqui para vocês 6 pontos importantes que o software, 6 funcionalidades grandes aí, que o software deve ter para quê? Para ter uma excelente gestão da experiência. Vamos lá, 6 perguntas a serem feitas ao avaliar o software de gerenciamento de experiência do cliente. Se você está apenas explorando uma abordagem de relacionamento de experiência do cliente, ou está pesquisando a compra de um CPD, que é a plataforma de dados do cliente, certa para a sua empresa, aqui estão 6 perguntas chaves a serem feitas sobre qualquer software em tecnologia ou processo de CXM. Primeira pergunta fundamental. Ele enriquece os perfis dos clientes com dados em tempo real? Característica. Então, CXR tem que ser o quê? Tempo real, questão de prova. Isso aí tem que estar no seu livreto lá de resumos, palavras-chave desse assunto aqui. A tecnologia de CXM deve reunir todos os dados, né, sejam eles comportamentais, transacionais, financeiros e operacionais, em um perfil de cliente em tempo real. Um bom sistema de CXM reúne e unifica o acesso aos dados de locais distintos e permite registrar todos os pontos de dados em tempo real. Quanto mais unificado em tempo real e conectados forem os perfis de seus clientes,
mais aprofundamentos e práticos serão os insights insights que você obterá. Então tá aí, tempo real, unificação de base de dados, são palavras-chave. No final da aula, siga a minha orientação. Terminou a aula, cara, lá no caderninho, palavras-chave da aula de gestão da experiência do cliente. Faça isso em todas as aulas que você vai ser bem sucedido. Tem que colocar isso aqui, ó, unificação da base de dados, ok? E em tempo real. Isso é um dado importante. Ele se integra ao seu ecossistema atual? Ah, então eu já tenho um software, sim. Então eu vou comprar um outro software de gerenciamento da experiência. Ele vai ter que integrar, ele tem que separar, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar sempre com código aberto, com a possibilidade de integração. Hoje em dia eu digo para vocês que todos os softwares, né, já tem essa tocada aí de integração. Qualquer provedor de sistema de gerenciamento da experiência do cliente deve oferecer uma plataforma de tecnologia aberta e extensível. A plataforma de tecnologia deve dar suporte a aplicativo de experiência do cliente, um único modelo de dados e um ecossistema aberto que lhe permita fornecer experiências novas e inovadoras a seus clientes e se destacar na concorrência. Ok, tranquilo. Então, tem que ser outra palavra-chave, né? Tem que ter um sistema tecnologia aberta e extensível, ou seja, para receber outras tecnologias e outras plataformas, né? Ok. Essa é a pergunta 2 aqui me leva a um outro pensamento importante, tá? Então é o seguinte, eu quero implementar um gerenciamento da experiência na minha empresa, eu vou ter que deletar, eu vou ter que migrar o meu software para outro software? Não. Então, aqui o que acontece? Ele pode ser migrado para essa nova plataforma. O examinador pode falar que você deverá o quê? Retirar, deletar, excluir. Tá? 3. Ele se adapta e amplia a personalização. Então tem que ser um sistema altamente o quê? Adaptável, otimizável, tem que se otimizar as necessidades. Um bom sistema de CXM permite testar e otimizar continuamente a personalização em tempo real. Ele o ajuda a criar experiências de destaque com mais rapidez e usa o próximo ciclo de software inteligente para fornecer o conteúdo personalizado em escala, né? Quarta pergunta fundamental. Ele permite que você orquestre as jornadas do cliente em vários canais, né? Ou jornada, né? Orquestre, né? O que é uma orquestra? A orquestra são diversos instrumentos que são organizados entre si para funcionarem de forma harmônica. O software de CXM ajuda a simplificar a jornada do cliente e permite que você projete, conecte, forneça e gerencie experiências em diversos canais, desde centrais de atendimento e lojas físicas até e-mail, mídia social, aplicativos web, móveis, todas as outras maneiras como os clientes se interagem com a sua marca, né? Vamos lá. 5. Ele tem recursos inteligentes para ajudá-lo a crescer, para analisar grandes quantidades de dados do cliente, automatizar processos repetitivos ou personalizar as experiências do comprador e orquestrar jornadas do cliente. Os recursos de aprendizado de máquina e de inteligência preditiva em tempo real são a espinha dorsal de qualquer abordagem de CXM. As tecnologias modernas de inteligência artificial, como os CPDs, são essenciais para dar suporte às suas necessidades atuais e atender às suas metas futuras de relacionamento com o cliente, né? Então é o seguinte, recurso importante, a gestão da experiência, a metodologia, a plataforma, né? O software tem que ter o quê? Recursos inteligentes, certo? Inteligentes para quem? Entre eles eu digo para vocês o quê? É inteligência artificial. Sexto, ele o ajuda a conquistar a confiança e proteger a privacidade do cliente? Ok, né? Olha aí. Né? Ele o ajuda a ter confiança. Tá? Vamos falar de confiança. Tá? Quando você confia em alguém,
que acontece? Uma das coisas que pode acontecer é que você vai contar alguns segredos para outra pessoa. Não é isso? Exatamente isso. Então, se a plataforma não tiver confiança, não conquistar a confiança das pessoas, eles não vão poder o quê? Passar dados e informações confidenciais a esse sistema. Então, a plataforma tem que ter credibilidade, tem que ter o quê? Confiança. O gerenciamento adequado da experiência do cliente exige que você estimule a confiança do cliente e proteja informações confidenciais. Analise cuidadosamente qualquer oferta de tecnologia de CXM para verificar se há recursos robustos de privacidade e segurança de dados, bem como qualquer ajuda de que você possa precisar, como regulamentos de conformidade específicos da indústria. Então aí para vocês aí essa questão, né? E agora, vamos fazer um treinozinho rápido aqui. FCC 2019, Banrisul, cargo de escriturário. A chamada gestão da experiência do cliente, tá? Que é o correta. Tem seu foco exclusivo no ato de condicionar o cliente a realizar somente determinadas operações. Está errado. Pelo contrário, né, a gestão da experiência, ele quer o quê? Ele quer tudo que diz respeito ao cliente, né? Não só um ato específico, né? Então esse está o erro, né? Ele quer gerenciar a sua experiência como um todo. B, não se preocupa com a construção do relacionamento com o cliente centrado na lógica da transação. Pelo contrário, é totalmente errado isso aqui. Ele se preocupa, né? Ele se preocupa, e não é somente na lógica da transação. Ele quer o quê? Na construção da sua vida durante toda a sua vida a longo prazo com relacionamento com a empresa. C, pode ser aplicada na estratégia de segmentação de mercado? Ok, vamos lá, né? E definição do público-alvo da empresa, mas não em sua estratégia de posicionamento? Claro que está errado, né? Ele tem que estar, sim, dentro da sua estratégia de posicionamento, sim, com certeza. D, está centrada na visão da empresa que, ao ofertar seus produtos, despreza o chamado insight do cliente? Não. Pelo contrário, tá? Ele provoca o insight do cliente. O que é isso, né? Uma ideia, né? Um clique, acender uma lampadazinha, né? Então tá errado. Tem uma visão geral de maneira pela qual a empresa e seus produtos podem ser importantes em todas as fases da vida do cliente. Então tá aí uma questão super simples, né? Então gabarito letra E. Aí, letra E. Ah, professor, eu não imaginava como que esse assunto pode ser cobrado em prova. Esta é outra pergunta que você deve fazer. Gente, papo reto, siga minha orientação pedagógica. Depois de cada aula, não sei se você percebeu que eu gosto de pegar o item do edital e daquele item do edital eu preparo uma videoaula para aquele item do edital e eu me coloco no lugar do examinador. Como que esse assunto pode ser cobrado na prova? E aí daí eu preparo a aula. O que você deve fazer? Agora é o seu dever de casa. Terminou cada aula, você coloca lá resenha, resumo, palavras-chave da aula. E você separa lá 10, 15, 20 palavras. Pronto, tá ali. E toda semana você faz essa revisão para fixar o conteúdo. Vambora. Gestão da experiência do cliente. Então, planeja as interações com os clientes, percurso do cliente ao longo da vida. Busca gerar experiências positivas e memoráveis para os clientes. Então é isso, busca o quê? Sempre o quê? Aquela experiência, juízo de valor positivo, envolvimento com a marca. Almeja aumentar o relacionamento, satisfação, lealdade, boca a boca dos clientes. Com certeza, né? Passa a ser conectado. Aí ele fala aqui, ó, experiência na vida do cliente. Começa o quê? Ó, estou aqui, eu tenho uma necessidade. Da necessidade eu faço uma pesquisa. Da pesquisa eu vou selecionar. Depois que selecionei, eu compro. O que acontece? Garanto para vocês, 60% das empresas elas param aqui. Tá? Então você tem aqui aquisição e uso. Daqui para cá o que? O pós-venda, não é isso? Ó, 60% das empresas eu garanto para você que elas param aqui. Mas na gestão da experiência do cliente, não. Ó. Compra, vai receber o produto, ele usa, mantém, e isso faz parte da vida. Como é que está a manutenção, se está usando o produto? Ó. Ele recomenda. Depois que ele recomenda, ele conhece o cliente, ele oferece o quê?
faz novas necessidades, novos insights para o cliente e você vai girando esse ciclo aqui do infinito, né? O ciclo do infinito. Vamos lá, necessidade. O indivíduo sente uma necessidade de que pretende satisfazer. Isso aqui é o quê? O resumo, né? Usa, utiliza o bem. Vamos lá, pesquisa. O indivíduo pesquisa como satisfazer a necessidade. Necessidade, estou com fome. Né? Pesquisa o que for comer, né? O que tem disponível. Seleção, ele seleciona o que ele vai comer, o que ele vai comprar. Depois ele vai lá e compra, que é a transação efetiva entre o indivíduo e o provedor ou do bem ou serviço. Ele recebe. Ele verifica se o que ele recebeu, exatamente aquilo que ele comprou, aquilo que ele tinha de expectativa de comprar. Ok, ele usa, ele consome, né? Utiliza o bem do serviço. Ele mantém decide manter um vínculo com o provedor. Ele avalia, né, por exemplo, depois ele recomenda e depois gera uma nova necessidade. Gera uma nova necessidade. Né? Últimos assuntos aí, né? Conceitos importantes que podem estar na prova de vocês, que estão relacionados com a gestão da experiência do cliente. Cross-sell, o que é isso? Clientes mais antigos estão mais propensos a comprar outros produtos da mesma marca. Upsell, clientes mais antigos estão up nas vendas, né, nas compras, né? Estão mais propensos a aumentar o valor das compras ao longo do prazo. Então, quanto mais tempo você mantém na sua base, mais confiança, então mais investimento ele está disposto a fazer. Prêmio de preço. Clientes mais antigos estão mais dispostos a pagar um preço mais alto para permanecer comprando de uma marca conhecida. Então, ele quer, né, ele tem aquela intimidade já. Indicações: clientes mais antigos estão mais propensos a indicar uma marca para pessoas conhecidas. Diminuição dos custos operacionais. Clientes mais antigos estão mais habituados com as atividades da empresa, o que torna o seu atendimento mais fácil e mais barato. Claro, né? Tá lá, também você não precisa mais investir dinheiro para captar novos clientes, já está lá. Tá? Ele já está lá. Bacana? Fechado aí? Então vamos embora. Né? Encerramento da aula. Ayrton Senna da Silva. Puxa, cara, toda vez que eu vejo essas fotos assim dele, vem umas memórias muito positivas na minha cabeça, né? Esse cara ganhou 51 grandes prêmios de Fórmula 1. Papo sério com vocês, eu devo ter assistido umas 30 vitórias dele. Cara, era sagrado, cara. Domingão, cara, domingão. Aí, ó. A verdade é que todo mundo vai te machucar. Infelizmente. Você só tem que escolher por quem vale a pena sofrer. Você tem que escolher quem que vale a pena sofrer, com quem, né? Puta, muito profundo isso, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Clique like.